Olá a todos, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma leitura diferente, tá? Eu vou fazer uma leitura para a vida afetiva, especialmente para aquelas pessoas que têm uma pessoa em mente, né? Quer você esteja ou não em um relacionamento. E como é uma leitura de. Vocês vão ter que escolher uma opção, tá? Vai ser de escolha. E se você. Porque quando eu vou fazer alguma leitura, né? Quando eu vou assistir alguma leitura no YouTube que é de opção de escolha, e quando tem uma mensagem para mim naquele vídeo, né? A escolha ela vem fácil, né? Não, escolhi o cristal verde, por exemplo. A escolha vem fácil. Agora, quando fica confuso, quando eu sinto uma dificuldade em escolher uma opção, eu já sei que aquele vídeo não tem mensagem para mim. Então, fica essa dica com relação à escolha, né? Se tiver difícil, provavelmente não tem uma mensagem para vocês. E mesmo que vocês escolham uma mensagem e durante a leitura percebam que não tem nada a ver, descarta, tá? É uma leitura geral, apenas 3 opções, então não vai dar certo para todo mundo, obviamente, tá? Mas vamos lá então. Começando para quem. Vou dar um tempinho, né, para vocês escolherem. Primeira opção é o cristal lilás, segunda opção, cristal verde e terceira opção, cristal azul. Se precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo para escolher a opção. Eu vou deixar o tempo também aqui na descrição do vídeo, todas as informações também para quem eventualmente quiser fazer uma leitura comigo, tá bom? Então vamos lá. Essa leitura vai ter uma validade para esse final de mês de julho, né? O restante do mês de julho, de junho, desculpem, e o mês de julho também, tá bom? Vou deixar o cristal aqui, acho que dá para ver. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção. Leitura de vida afetiva para o mês de junho e julho. Quais as tendências? Eu vou tirar aqui uma cruz celta e depois a gente vai perguntar a respeito dessa pessoa, né, especificamente. Sentimentos, intenções, ações, o que vocês podem esperar, tá? A cruz celta, ela dá uma visão um pouco mais geral. Opa, já pulou um 2 de copas aqui, falando de reciprocidade, tá? Deixa aqui por enquanto, eu já vou tirar as cartas a respeito, ó, 3 de copas que saltar também, 2, 3 de copas, até agora as mensagens extras estão positivas, né? Copas tem a ver com as emoções, com os sentimentos. Aqui nós vamos perguntar então os sentimentos, as intenções e as ações dessa outra pessoa com você nesse período, junho e julho. Sentimentos, intenções, ações. Vamos lá. Fundo do baralho, que é uma espécie de pano de fundo aqui da leitura, é a carta do julgamento, que muitas vezes fala de renascimento, segundas oportunidades. Tá dando pra ver?
No centro da leitura, a carta dos enamorados, que é uma carta de união, mas é uma carta que fala de alguma dúvida também, tá? Como desafio, altos e baixos. Podemos, eu acho que a maioria das pessoas que escolheram essa opção podem estar afastados, né? E daí a questão do julgamento, podiam estar em comunicação, a carta que veio aqui no passado recente, tá? Mas tem uma questão aqui de altos e baixos, né? De vai e vem, aquela situação que não se fixa, vai e volta da nossa vida. E dúvidas, tá? No futuro próximo eu tô considerando aqui o mês de junho e futuro mais à frente, né, o mês de julho, tá? Então temos um valete de copas e um cavaleiro de copas. Há uma progressão positiva aqui. Valete de copas, comunicação com teor amoroso, né? E o cavaleiro de copas é ação, tá? Então aqui começa, né? Já tem uma energia de comunicação, aqui também comunicação e ação. O Cavaleiro de Copas e o Valete de Copas tem uma questão romântica, tá? No inconsciente, a carta da papisa muitas vezes fala de sentimentos que são escondidos, que não são revelados, né? Mas há aqui algum tipo de revelação, tá? A nível de sentimentos. A princípio, algo mais tímido, mais sutil, né? O valete de copas é alguém que vai se abrindo aos poucos, mas a gente viu aqui uma progressão de valete para cavaleiro. Como que você percebe o seu momento presente? Seis de ouros é uma carta de troca, né? Para quem assistiu eu embaralhando as cartas, pulou um dois de copas e eu falei da reciprocidade. O seis de ouros é uma carta de reciprocidade, tá? Então você tá percebendo ou vai perceber em breve uma espécie de recompensa, né? Se em algum momento você não estava se sentindo, não estava sentindo essa troca em equilíbrio com essa pessoa, aqui a gente já tem você sentindo um pouco mais desse equilíbrio, tá? No exterior, que provavelmente tem a ver com essa pessoa, Cavaleiro de Espadas, então essa pessoa tá com uma atitude de coragem, de motivação, de verdade. Tem muitos cavaleiros nessa leitura, né? Aparece muita gente nessa leitura, pode haver influência de terceiros também, tá? Mas de toda forma tem uma energia de atitude. Cavaleiro de Espadas, ele é muito verdadeiro. Há uma boa combinação aqui porque só o Cavaleiro de Espadas por si só, né, ele pode ser verdadeiro demais e esse excesso de verdade pode se tornar um pouco agressiva. Só que nós temos aqui muitas cartas de copas também, então dá uma boa equilibrada, tá? Nos seus medos e ou desejos, Cavaleiro de Paus, o medo é justamente esse, né, de que essa pessoa fique nesse vai e vem da sua vida e que isso não termine nunca, né? Porque o Cavaleiro de Paus em leituras de vida afetiva fala muito disso, de pessoas que não se fixam na nossa vida. A síntese da leitura é um dois de paus, tem muito a ver aqui com a carta dos enamorados. Ainda não fala aqui de um desfecho, né? Não fala aqui de vocês, por exemplo, em um relacionamento sólido, mas de toda forma, o dois de paus então sugere alguma dúvida, mas ao mesmo tempo mostra que alguém que já começa a fazer planos mais para frente, já tá pensando um pouco mais nisso, tá? Agora vamos ver o que veio do lado de cá. Acho que aqui não tá aparecendo. Aqui vem um seis de paus, tá? No pano de fundo. Sentimentos dessa pessoa por você. Diabo, rainha de copas, 10 de ouros. Nas intenções, 3 de ouros, rainha de ouros e valete de copas. Nas ações, 9 de espadas, 6 de ouros
e o mundo. Nos sentimentos, há aqui uma grande atração a nível sexual, mas há muitos sentimentos também. A Rainha de Copas fala de sentimentos muito profundos. E um 10 de ouros que indica aqui uma vontade de ter algo mais sério em algum momento, tá? Nas intenções, 3 de ouros, Rainha de ouros, Cavaleiro de Copas, 3 de ouros a nível de intenções é essa vontade de construir uma relação. O 3 de ouros tem uma energia de colaboração. Rainha de ouros mostra uma valorização que tem muito a ver com esse 10 de ouros e esse 6 de ouros que já tinha saído aqui, né, dessa troca. A intenção de que você... Existe a intenção de que você seja oficial, vamos dizer assim, tá? E a intenção de fazer essa proposta, que é o Cavaleiro de Paus aqui, tá? Nas atitudes, 9 de espadas. 9 de espadas não é bem uma carta de atitude, mas mostra a pessoa preocupada aqui. Eu acho que tem a ver com essa questão da dúvida. Pode ser que essa pessoa ainda tenha um outro alguém em mente, tá? Mas nem por isso, né, você aparece aqui como alguém muito importante. Por que eu tô falando que pode existir um outro alguém? Não quer dizer que essa pessoa esteja com uma outra pessoa. Pode ser um relacionamento passado que ainda não foi completamente libertado, porque temos aqui a carta dos enamorados, a leitura veio com muitos arcanos, aqui também, né, saíram 2 rainhas. Uma carta de número 3, onde aparecem 3 personagens. Então, há uma preocupação nesse sentido. Uma preocupação de te valorizar mais, de te retribuir de alguma forma. Inclusive, é uma leitura geral, tá? Inclusive para aqueles onde essa situação tem a ver com triângulo, né? Há uma vontade de te dar mais valor. Tá? Porque para aqueles que estão em um triângulo, né, tem a carta aqui do casamento, existe essa possibilidade aqui nessa leitura também, tá? Mas essa pessoa quer te retribuir de alguma forma. E a carta do mundo aqui, finalizando a leitura, fala de um fechamento de uma etapa. Interessante que o 2 de paus que finalizou aqui nesse tarô não aparece, mas no tarô tradicional é uma carta onde o personagem está segurando um globo terrestre na mão. Me lembrou a questão do mundo aqui. O mundo fala então de alguém que está progredindo no sentido de finalizar uma etapa, tá? Agora, é um arcano maior, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, tá? De toda forma, é uma carta de triunfo, assim como o 6 de paus é uma carta de triunfo. Puxei o 6 de paus aqui, tem um 5 de copas, que muitas vezes fala de algum arrependimento, né? E temos aqui um 9 de espadas.
Nove de espadas mostra então uma preocupação, né? Alguém que pode estar sentindo aqui que fez alguma coisa errada, que fez alguma coisa que não foi tão positiva. E por isso quer te recompensar. Vou tirar uma carta aqui depois dessa carta do mundo. As de ouros realmente quer te recompensar, ter um novo início, uma nova etapa. Veja, né, que o as de ouros é a mão aqui trazendo uma grande moeda de ouro, um início positivo, que tem uma tendência de ser duradouro. Então essa pessoa, ela pode estar finalizando uma etapa na vida dela para aí então ela se tornar apta a fazer essa oferta para você. Ok, terminamos então. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei bem na dúvida se eu fazia essa leitura de vida afetiva. O ano passado eu fiz, né? Eu até tô publicando ela agora depois do Dia dos Namorados. Eu fiquei com dúvida por conta do momento que a gente tá passando. Eu pensei, né? Será que tem alguma coisa a ver? Mas, diante da procura que eu ando tendo, parece que sim, né? É isso. Vamos agora para quem escolheu a segunda opção, pedrinha verde. Eu embaralho virado assim, porque meu baralho já tá entortando pro outro lado. Apesar que agora eu acho que já tá entortando pra cá. Seis de copas, rei de paus. Seis de copas é uma carta que remete ao passado. Para quem escolheu a segunda opção. Ui! Muitas, não vale. Me perdi, peraí. Sentimentos, pensamentos e ações dessa pessoa com você, mês de junho e julho. Seis de copas queria mesmo sair, né? Pano de fundo, stalker do tarô, valete de espadas, ou você vigia essa pessoa pelas redes sociais, ou essa pessoa te vigia, ou ambos, né, se vigiam.
Seis de copas, o mundo. Aqui, a questão do passado aparece como tema central da leitura, né? E o desafio é justamente finalizar essa questão do passado, tá? Rainha de Copas pode ser justamente essa pessoa, né? O As de Ouros e o Louco, eu tô considerando aqui o futuro próximo, mês de junho e mês de julho aqui, mas ambos vieram com uma mensagem muito próxima, falando de algo novo, né? Totalmente novo, principalmente aqui na carta do louco, né? Quando sai o louco, não tem nada a ver aqui com o passado, né? Então, é essa questão da finalização que precisa, pelo que eu estou entendendo, acontecer para que o novo possa entrar. E, pelo que eu estou entendendo, também é um novo positivo, é um novo marcado pelo As de Ouros. Geralmente, quando uma situação amorosa começa sob os auspícios do As de Ouros, vamos dizer assim, tem uma tendência de ser algo positivo, duradouro, né? O As de Ouros é uma carta de valor, tá? No inconsciente, o valete de ouros, então tá bem. Os valetes, os ases, os valetes, o louco são cartas iniciais, então tem a ver aqui com esse novo início. Aquilo que você tem no seu inconsciente é algo que de alguma forma você está atraindo, né, para sua vida. Como que você percebe o seu momento? 10 de espadas. Então você percebe que realmente há uma finalização, mesmo que haja uma dificuldade. O 10 de espadas, né, no tarô de Waite tem uma imagem feia, vamos dizer assim, o personagem deitado com as 10 espadas fincadas nas costas, né? Mas ela fala, ela não, a mensagem do 10 de espadas é positiva no sentido de situações difíceis que chegam ao fim, justamente para dar lugar ao novo, tá? No seu entorno, a carta dos enamorados é uma carta que fala de opções, tá? Pode haver, então, inclusive, mais de uma opção. Você pode escolher, vamos dizer assim. Tem a questão do livre-arbítrio também aqui, né? O que eu quero? O novo, o velho, mas o velho aqui, né, entre aspas, me parece ser algo um tanto quanto tóxico e que precisa ser finalizado, tá? O diabo, finalizando a leitura, é uma carta de apego, tá? Mas vamos lá, eu ainda não falei da estrela. A estrela vem aqui nos medos e ou desejos, então desejos finalizar, finalizar por completo, né? Aqui o 10 de espadas, eu já falei, a estrela é a carta que vem depois da torre, né? É interessante, o diabo é 15, a torre é 16 e a estrela 17. A torre ficou implícita aqui, a torre fala de uma... Nesse caso, né, não é sempre que a torre fala disso, mas fala de uma ruptura radical realmente, né, que precisa acontecer nesse caso, tá? Porque há uma resistência aqui, tanto no mundo quanto no diabo. A estrela seria esse momento pós-torre, né, que a torre, pelo que eu tô entendendo, já aconteceu, essa ruptura que tira o chão, né, que puxa o nosso tapete, a gente fica um pouco atordoado, mas a estrela é esse momento posterior, então, e é o que você quer, né? Você quer que esse momento passe, né? E que você se sinta bem e volte a acreditar, volte a se disponibilizar para o amor de forma genuína, né? Sem amarras, né? Porque o diabo aqui, como síntese da leitura, mostra as amarras ainda, né? Que tem a ver com isso aqui, né? Esse 6 de copas e o mundo aqui, que é a finalização de um ciclo, que tá aqui como desafio, tá? Olha só o fundo da leitura da outra parte aqui, né? Um as de copas. Os ases falam de novos começos, como eu disse, né? Um novo começo na vida amorosa. Eis que surge aqui o valete de ouros, que tá aqui também.
Então, eu dei a intenção de que quem viesse assistir essa leitura tivesse uma pessoa em mente, tá? O que que essa pessoa sente por você? E aí eu não sei se vocês estão perguntando da pessoa do passado ou essa pessoa nova que está para aparecer. Tenho para mim que é a pessoa nova, né? Porque já abriu com o valete de ouros, já veio aqui um as de copas, tem aqui debaixo um 10, olha só, 10 de copas, dá para contar toda uma história só com o fundo aqui do baralho, né? As de copas, 10 de copas, 2 de ouros. Lembra que eu falei que o as de ouros fala de um novo começo, que tem uma probabilidade de ser algo duradouro, né? Aqui vem o as com 10 de copas, né? Mostrando todo o caminho do naipe de copas, né? Do crescimento, da evolução da relação. O 2 de copas falando de reciprocidade, tá? Mas, né, tá tudo no potencial ainda. Essa pessoa, o que que ela sente por você? Então, o valete de ouros, uma energia bastante inicial ainda, sente aqui algum receio, sonha muito com você, porque esse sete de copas tem essas taças lá nas nuvens, né? Sonha com você. Tô falando aqui de sonhar acordado mesmo, tá? E a carta do Papa fala aqui de intenções sérias, tá? Embora a gente esteja aqui na parte dos sentimentos ainda, né? O Papa, a nível de sentimentos, fala de sentimentos sinceros, verdadeiros, tá? Temos aqui copas também, que se refere a sentimentos e emoções, mas essa carta especificamente fala muito desses sonhos, né? De alguém que te que sonha mesmo, romantiza, vamos dizer assim, tá? Nas intenções, Cavaleiro de Ouros, Rei de Copas e Mago. O Mago, então, é dar início, né, a alguma coisa. Cavaleiro de Ouros, essa pessoa tá vindo para a sua vida de forma lenta, ela quer saber onde é que ela está pisando, vamos dizer assim, mas ela vai tomar uma atitude, tá? É um rei de copas. Rei de copas é alguém que já passou por muitas coisas na vida, já teve muitas lições, vamos dizer assim, né? Mas tá aqui se preparando para esse novo começo. O mago é uma carta de ação, o louco é uma carta de ação. O próprio cavaleiro e o valete são cartas de ação também, mas me dá essa sensação, né, de alguém que quer saber, né, tá a princípio tá aqui um pouco pisando em ovos, mas vai chegar um momento em que vai agir, tá? Nas ações, né? Aqui nas intenções, né? Então, o que que ele quer? Essa pessoa quer agir na sua direção e quer agir de forma madura, quer ter um começo com você, tá? Quer te entregar essa moeda de ouro, né? Simbolicamente falando, tá? Nas ações, 9 de copas, né? Eu olho aqui as colunas também, né? Então, essa coluna mostra essa pessoa um pouco devagar ainda. Ela tem os bloqueios dela, as dúvidas dela. As dúvidas dela podem ser com relação a você, né? Inclusive, ela vem com as dúvidas aqui também, né? Eu falei dessa carta? Falei de opções, né? Aqui pode simbolizar que essa outra pessoa tem dúvidas com relação a você. Ela pode ter dúvidas, por exemplo, se você tem outras opções na sua vida, se você já tem um relacionamento, algo assim nesse sentido, tá? Então, aqui a gente não vê uma ação propriamente dita, mas o sol vem trazendo uma clareza, é uma carta bastante positiva. Vamos tirar aqui. Seis de copas, de novo aparece. Temperança. Sete de espadas.
Gente, para algumas pessoas isso aqui tem a ver com o passado mesmo, tá? Possibilidade de reconciliação. É porque existe as duas possibilidades na leitura. Tem o louco, que é algo totalmente novo, mas a gente viu aqui que o passado é uma questão de desafio, né? Esse dois de espadas aqui pode estar falando de algum bloqueio. Não tô nem falando de bloqueio de comunicação, né? Mas bloqueio dessa pessoa no sentido de agir na sua direção. Um de vocês tem a questão do passado atrapalhando aqui um pouco, tá? Essa parte da leitura, né, começa com um valete de ouros, um rei de copas e um sol. As cartas são maravilhosas, tá? Mas tem uma dificuldade de ação aqui dessa pessoa. Ou é por conta do seu passado ou é por conta do passado dela, né? Pode ser também. É uma leitura geral, traduza para a sua situação, tá? Pode ser que você, se for o caso, tenha que agir. Três de paus é alguém que está planejando o próximo passo, tá aqui numa atitude de espera, de expectativa. Para alguns, esse acontecimento ainda não vai ser dentro desse período, pode ser um pouco mais para frente, tá? É isso, gente. Finalizando a situação 2, vamos passar para quem escolheu a pedra azul. Vamos lá, para quem escolheu o cristal azul. Roda da Fortuna e o Mago. Retornos, mudanças, um começo, a manifestação de algo, comunicação, valete de paus aqui, né? Desconfianças.
sentimentos, intenções e ações desta outra pessoa com relação a você nesse período, junho e julho. O sol no pano de fundo, clareza. Sete de espadas foi uma carta que pulou quando eu estava embaralhando, que eu falei de desconfianças. Desconfianças da sua parte. A energia central da leitura é a carta da estrela, que é uma carta de cura, uma carta de fé, de esperança, de um momento onde nós voltamos a acreditar no amor, temos fé e esperança. O sol é uma carta que traz clareza sobre a situação, mas mesmo com tudo isso, existe uma desconfiança aqui da sua parte, tá? Mas vamos lá. O desafio é uma rainha de ouros. Essa rainha de ouros pode ser desconfiança, por exemplo, com uma pessoa, né? Essa rainha de ouros pode ser você mesma, sendo ou mesmo, tá? É uma leitura geral, então não tô considerando muito a questão do gênero aqui nas cartas, não, tá? Você mesmo pode ser o desafio ou eventualmente uma outra pessoa que interfere aqui, tá? Num passado recente, o louco fala aqui de um começo entre você e essa pessoa, ou um novo começo, né? Um recomeço, e no caso, um recomeço do zero, né? Isso quer dizer que algumas coisas aconteceram e abalaram as estruturas dessa relação, mas vocês estão passando por uma espécie de reconstrução, esse momento de fé, de cura, de, né, voltar a acreditar. O louco também seria esse recomeço do zero, né? Para quem passou por uma situação desse tipo, tá? Ou então vocês realmente começaram uma relação do zero com alguém que vocês não conheciam, mas estão com umas desconfianças, tá? Eu tô considerando aqui essa posição do futuro próximo, mês de junho, e o futuro mais à frente, o mês de julho. E há aqui uma desconfiança, realmente, tá? O 7 de paus de espadas fala isso, e o 5 de paus também, porque o 5 de paus às vezes fala de concorrência, fala de interferências de outras pessoas. Na sua posição, como que você percebe esse momento? 9 de espadas tem muito a ver com esse 7 de espadas, então desconfianças, paranoias, tem que ver se é real, tá? Porque muitas vezes aqui fala de uma criação da nossa mente, tá? No inconsciente, as dúvidas também, né? Será que eu sou o único ou a única na vida dessa pessoa? Será que eu sou exclusivo ou exclusiva, né? Pode haver alguma dúvida nesse sentido. No entorno, a carta do mundo. A carta do mundo pode estar falando aqui de várias coisas. Pode estar falando dessa questão mundial pela qual nós estamos passando e pode estar interferindo de alguma forma. Pode estar falando aqui de que essa pessoa, né, que você trouxe para essa leitura, ela pode estar passando por uma finalização de uma etapa da vida dela.
E pode estar falando também de uma pessoa que tem uma certa influência, alguém que tem muitos contatos, que tem muita gente à volta, tá? Para alguns, isso aqui pode ser alguém que está à distância, né? Alguém que mora em outro lugar, outra cidade, estado e quem sabe até país, para alguns de vocês, tá? Nos medos e ou desejos veio aqui um 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta de independência, muito associado a pessoas solteiras, né? Então o medo pode ser esse, né? De ficar aqui muito numa independência. Como desejo, o desejo é estar numa relação, mas preservar o espaço um do outro. A síntese da leitura é uma carta, é um 8 de paus, fala de comunicação à distância. Para alguns realmente tem alguma questão de distância, não é para todo mundo, tá? É uma leitura geral. Eventualmente pode até falar de viagem, mas o forte aqui é a comunicação. O 8 de paus é uma carta muito de paixão também, tá? 4 de paus no pano aqui de fundo da leitura, da parte de cada leitura, né? Sentimentos dessa pessoa por você. Intenções. E ações. Aqui, né, eu vou voltar aqui um pouquinho. A estrela é uma carta extremamente positiva, mas ela é uma carta lenta, tá? Ela fala muitas vezes de tempo divino. As cartas que vieram aqui, né, no futuro próximo e no futuro mais à frente, não são cartas que mostram alguma coisa acontecendo entre vocês, né? Mostra muito mais a questão da desconfiança e a questão aqui da concorrência, da possível concorrência, tá? O 8 de paus tem a ver então com comunicação. Vamos lá, nos sentimentos dessa pessoa por você, 3 de copas, as de copas e o papa. Tem sentimentos, né? 2 cartas de copas. Mais uma vez, né? Existe aqui alguma possibilidade de essa pessoa talvez já ser comprometida. Isso saiu aqui nas outras leituras também. Na primeira, com certeza. Na segunda, eu já não me lembro mais. Mas, enfim. Tem sentimentos por você? A princípio aqui sentimentos leves, né? Um sentimento inicial ainda. E um respeito, tá? Se não estivermos falando aqui de uma situação de triângulo, o Papa fala de sentimentos sinceros, tá? Agora, se for uma situação triangular, a questão do casamento aparece aqui, tá? Nas intenções. 4 de copas, 9 de paus e 6 de copas. 4 de copas pode indicar aqui algum receio. Receio de rejeição. Mas mesmo com esse receio, a pessoa não quer desistir. Ela está aqui resistindo, vamos dizer assim, no sentido de persistência. O 6 de copas muitas vezes fala da vontade de voltar a se reconectar com alguém, né?
Estamos aqui na parte das intenções ainda, tá? Se for uma situação que exige alguma tomada de decisão, não vejo essa pessoa tomando decisão, não, tá? Ela está mantendo a situação, ela está persistindo na situação. Nas ações, 4 de espadas é uma carta parada. Rei de espadas é alguém que está agindo de uma forma mais racional, planejando, uma forma mais estratégica. E o 7 de ouros ainda mostra aqui uma espera, tá? Pode haver comunicação, como a gente viu, né, no 8 de paus, mas algo mais concreto não me parece, porque o 7 de ouros é uma carta bastante de espera mesmo, tá? E tem o 4 de espadas, duas cartas paradas. Esse 7 de ouros aqui dá uma sensação de alguém que está avaliando, né, se vale a pena continuar insistindo numa situação ou se é melhor partir para outra. Então tem uma questão de decisão aqui, mas ainda não vejo, né, nessa leitura, lembrando que a leitura nunca é uma sentença, tá? Mas aqui não aparece essa pessoa tomando essa decisão ou tendo essa atitude. Tá? Aqui debaixo da carta do Sol, um 7 de ouros, um 3 de copas, que é justamente essa carta, o 4 de copas, que aparece aqui, a torre, que é a carta que vem antes da carta da estrela, né? Rei de paus, 4 de ouros, outra carta de número 4, né? As cartas de número 4 falam de situações um pouco mais paradas, são cartas ligadas à zona de conforto, tá? Então é isso, gente. Terminamos mais uma vez. Que se a leitura não fez sentido para você, é porque a mensagem não era para você, tá? E outra coisa, a leitura de tarô nunca é uma sentença a respeito da sua vida. Tenha sempre isso em mente, tá? Espero que vocês tenham gostado, que essa leitura tenha trazido alguma luz. E um excelente mês de junho e julho para vocês na vida afetiva. Namastê.